E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo o nosso podcast. Bem-vindo ao nosso Barlavento Podcast. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui, uma alegria poder ter esse momento de conversa. Hoje, nosso convidado, Danley. Danley vai falar um pouco da sua experiência, da sua vida. Para a galera aí que quer conhecer um pouco mais sobre atividades, sobre concursos militares, sobre isso que nós vamos falar. Então, Danley, bem-vindo aí, cara. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, registrar, né, aqui o convite aí do Daci, e do Alex. O Alex conheço há mais tempo, o Daci por grupo do WhatsApp, com outros projetos também. E é um prazer estar aqui nessa manhã, ou tarde ou noite, né? Como o Alex falou aí, o pessoal estiver assistindo. Show de bola. Danley, Daci, contigo aí. Danley, seja muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui. Você é um cara que eu tenho certeza que vai trazer muita informação para a galera que está nos vendo. Agradecer de verdade. E falar em agradecimento, agradecer a Nex Imóveis, que é a nossa patrocinadora. Você que busca o seu imóvel próprio, o seu primeiro imóvel, você que busca investimentos imobiliários para rentabilizar com locação, fale com a Nex. O telefone é 819-8820-0200. Perfeito. Quanto a Nex, no final aqui do nosso episódio vai aparecer aí um banner, vai aparecer aí o QR Code. Acessa lá e todas as suas dúvidas serão sanadas pela equipe aqui da Nex, que é maravilhosa. Delei, antes de nós falarmos da pauta, daquilo que a gente meio que conversou aqui nos bastidores, fala um pouquinho de você, cara, da tua história, de onde você é. Fala um pouquinho aí pra gente conhecer um pouquinho. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Eu me chamo Danley. Eu sou natural aqui de Jabotão dos Guararapes. Tenho 31 anos, sou casado. Tive a oportunidade, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, de morar em outros estados, mas estou de volta aqui para Recife, nossa terra, melhor lugar do mundo. E vamos falar um pouco aí, né, sobre a minha história aí nessa área aí militar, né, desde os meus 18 anos. Rapaz, o Recifense, ele é Barrista. altamente bairrista e megalomaníaco, né, cara? Eu falo que o Recifense, até o pior dele é o melhor. É o pior time do mundo. É tudo em linha reta, né? É o melhor em linha reta. Isso é a entrega da oposição. Pernambuco, meu país. Olha aí. Tranquilo. Cara, tua profissão de formação, cara, tu é formado em quê? Diz aí. Eu me formei em Ciências Contábeis em 2019, né? Comecei ali por volta do segundo semestre de 2015 e me formei em 2019. Fiz também uma pós ali na parte de investimentos, né? E voltado para controladoria e investimentos nessa parte contábil. E hoje, né? Sou concursado na parte militar, mas sou militar e contador público. E Perfeito, desculpa. o que te levou, pro jovem que assiste a gente, o que te levou a fazer contabilidade? Qual foi a tua. Que lá no início da carreira é sempre difícil a gente Sim, sim. saber o que a gente quer, né? Como diz o nosso amigo Castro, que não está hoje aqui, Lembra dele, não? a gente nunca sabe o que quer. Não, como é? Essa frase é difícil. A gente não sabe o que quer, mas o que a gente não quer, a gente tem certeza. Então, assim, o que te levou a fazer contabilidade? Essa pergunta é bem interessante. Quando eu estava no ensino médio, eu queria cursar na engenharia civil. Prestei até vestibular, né? E tomei lá, foi até da UPE, tomei um pão de corte, acho que aquele SSA lá em geografia, se eu não me engano. Aí acabei não indo para essa área, né? E depois eu, quando fiz essa migração, desisti. Eu estava tava em dúvida, né? Entre economia e contabilidade. Aí, graças a Deus, escolhi contabilidade. Por gostar de números, confesso que no início da faculdade não me identifiquei, mas eu posso dizer hoje que a contabilidade ela mudou a minha vida, né? Hoje eu sou extremamente ali apaixonado pela profissão ali que eu abracei. Mas desde sempre tu sabia que queria exatas, né? Que tu falou que Sim, queria sim, engenharia sim. exata, já era o seu Exatamente. foco, né? Até tem uma frase que eu acho muito bacana, né? Misturando a contabilidade com o que eu acredito na vida, né? O tempo, ele é o nosso ativo mais precioso, né?
o ativo na contabilidade são bens e direitos, né? E o tempo, ele é o nosso ativo mais precioso, né? Falando um pouco de contabilidade, deixando aí uma frase de efeito aí pro podcast. Perfeito. Já, depois a gente vai pegar essa frase aí. Essa aí é boa, essa é boa. E, cara, assim, falando de contabilidade, você vê hoje muito tem de IA, né? Inteligência artificial. Eu li ontem uma notícia que as montadoras de automóveis, não sei se o Darcy, que gosta dessa parte, leu também, você é ligado em carro, alguns, as montadoras de automóveis, Ford, GM, Volkswagen, elas estão recontratando engenheiros porque a IA não consegue entregar a qualidade com relação à vistoria, à excelência, quando você faz a inspeção de qualidade dos produtos acabados. Isso é só um parênteses para eu chegar à pergunta. A pergunta que eu faço, você já graduado e pós-graduado, você enxerga a IA como no futuro podendo substituir o profissional de contabilidade? Ele pode ele pode fornecer algumas ferramentas, isso é fato. Hoje a gente sabe que isso é fato. Mas você vê a IA substituindo aí o profissional de contabilidade? Eu confesso que eu não vejo, né, essa substituição, até porque eu acredito que ela é um objeto ali facilitador, mas que ele precisa de um direcionamento, né? A gente precisa treiná-la e mesmo assim ainda ela tem erros, né? Às vezes o ser humano ele tem essa percepção, né? Ah, errar é humano, mas também para a máquina também ela pode errar, sim. É tanto que para quem vai estar nos assistindo aí, que já fez essa utilização, dá para ver que muitas vezes ela erra. E a gente chama a atenção dela ali, ah, você fez isso, ela, ah, exatamente, acabei. Então, Se você não fizer um prompt exatamente. direcionando ela, até porque ela é artificial, né? Exatamente. E uma curiosidade, né? A contabilidade, ela é parecida com o direito e outras áreas, né? Mas a contabilidade, eu vou dar um exemplo do direito, né? Por quê? Porque o direito, às vezes a gente tem uma percepção errada, né? Ah, pô, tô com um problema aqui, vou falar com o advogado e a gente acha que o advogado, ele é especialista em tudo, né? E a contabilidade ela é a mesma coisa, ninguém é especialista em tudo. Então, são vários nichos, né? Do tributário tanto que hoje eu tenho um primo, né, que ele está nessa área privada, ele é especialista ali nessa parte tributária e eu já sou na parte pública. Quando a gente conversa, são coisas semelhantes, mas são universos diferentes, né? Então, por isso que eu acredito, né, respondendo, ratificando mais uma vez aí, eu acredito que ela não vai substituir por conta disso, né? Ela é uma ferramenta, né? Um meio ali para auxiliar em tomar decisões, né? Que a contabilidade ela trabalha muito com isso, né? Com informações gerenciais, né? Para que a gente tenha uma informação tempestiva para quem de direito tome ali aquela decisão ali, as providências julgadas cabíveis. Perfeito. Eu vejo a IA dessa forma aí que você falou, cara. Ela é uma ferramenta excelente sendo bem utilizada. Mas eu também não consigo ver ela como substituto do ser humano, não. Tem uma entrevista que rola na rede social com o Duque, né? Eu não sei se é o Gentili ou outra pessoa que pergunta a ele, cara, você acha que a IA... Não, é o Bial. Você acha que a IA vai substituir o que você faz? Ele, com certeza não. Aí o Bial pergunta por quê? Porque ela não tem a capacidade de fazer besteira que eu tenho. Obviamente que ele tá brincando com isso, mas assim, a IA ela não tem a humanidade que nós temos, né? O olhar crítico nesse sentido de perceber as sutis diferenças da profissão. Aí você falou do teu primo, que é da área empresarial, corporativo, você falou de você que está aí nesse universo público, mas para a pessoa, Danley, para a pessoa física que construiu já tem um patrimônio, a gente fala sobre investimento aqui, eu e Darcy, nós damos consultoria, assessoria de investimentos, investimento não, quero corrigir, eu no meu caso, planejamento financeiro, que fique claro. Para a pessoa que já tem um patrimônio, você também julga ser necessário para que ela não cometa alguns deslizes e assim, sobretudo fiscais, né? Hoje em dia, o que prende é a história do fisco, né? Sobretudo fiscais. Você julga necessário essa pessoa ter acesso a um contador, buscar um contador para fazer ali a tua declaração de imposto de renda, por exemplo, ou o teu balanço, visando aí a questão da transferência patrimonial ou a questão de inventário, essas coisas. O contador também trabalha nessa área, visando a pessoal, o CPF, a pessoa física, o CPF? Excelente pergunta aí, Alex. Com certeza, né? É igual
em todas as áreas, né? Um médico, ele que vai dar ali a receita, ele que vai dar o diagnóstico, o tratamento, fazer a anamnese ali, a mesma coisa é o contador, né? Ele é o especialista para aquilo ali. Então, é comum, né? Não se tem, digamos assim, um preço fixado para que faça essa declaração, porque realmente depende daquela demanda, como você foi feliz aí na sua pergunta. Então, dependendo da pessoa física, há complexidades ali na hora de fazer a declaração, né? Porque as pessoas ela têm só aquele prévio conhecimento, eu faço uma pré-preenchida e acabou. Mas a pré-preenchida, a própria Receita Federal ela já se pronunciou em relação a isso, né? Aquilo ali é um caminho, né? Um norte, para que você não caia na malha fina. Mas, por exemplo, descendo um pouco mais na ravina, um investidor que ele tenha investimentos ali da renda variável, então tem complexidades. Quando ele vende, ele faz uma aquisição ali de uma ação, de um fundo imobiliário. Então a gente sabe ali, o pessoal que tem um conhecimento mais a fundo sabe que tem algumas coisas a serem feitas, né? Até 20 mil, quando a gente vende, não precisa pagar ali aquela DAF. Já o fundo imobiliário, quando a gente tem um lucro, sim. Aí tem o day trade, que é um pouco mais complicado, que tem que tirar ali, né, o lucro ou prejuízo e fazer um balanço geral, mas para fins de imposto de renda é só mensal, enfim. Precisa sim de especialista para que, como você bem falou, né, aquela pessoa física ela não tenha problema junto à Receita. Até porque tem problemas ali que, se for o caso, vai ter que ser aberto um processo digital junto ali ao ECAC, para que a pessoa física ela não vá lá pessoalmente, né, na Receita Federal, sem que tenha necessidade. Pô, aí eu vendi meu imóvel, o que é que eu tenho que fazer? Eu vendi meu carro, o que eu tenho que fazer? Então tem algumas coisas que precisa realmente de especialista. E muitas vezes, aquela pessoa física ela não acompanha o processo. Por isso que é interessante fazer aquele serviço com o contador, né? Porque ele vai te acompanhar e te dar uma segurança, né? Então, até um exemplo, né? Fiz uma declaração de imposto de renda 2026, até de um amigo, e ele teve um gasto médico de quase 10 mil reais. Então estava tudo certo, o que o consultório declarou lá, né, da pessoa jurídica, mas pelo fato do montante, a Receita ela exigiu, eu preciso que você comprove esses gastos aqui. Porque assim seria muito fácil, né? A gente fala lá, eu gastei 20 mil, 30 mil e acabou. Então não tem como chegar lá na declaração e fazer essa comprovação, né? Tem que abrir um processo e etc. E por aí vai. Não é só dizer, né, que gastou, não é só tem dizer, que né? Tem que comprovar. comprovar. E tu falou da renda variável aí, realmente tem essa questão, né? O fundo imobiliário é qualquer lucro. Aí muitas vezes as pessoas se confundem e acham que é igual se for ação, né? Que a ação é acima de 20 mil Isso, no mês, né? E o day trade, que aí é diário, então assim, tem que fazer o DARF. isso. Isso aí o contador vai. Você que investe, procure o contador, porque realmente você pode se complicar nessa questão aí. Perfeito. Aí já para a gente passar para um outro assunto, Danley, mas só para dar uma concluída aqui. Bom, da minha parte, você fica à vontade para explorar. Quando eu falo, as minhas perguntas vão encerrar nesse sentido. O que o Darcy falou, que você comentou, essa é uma das grandes dúvidas, sendo redundante. E esta semana saiu mais uma instrução da Receita Federal com relação às operações em criptomoedas. Criptomoedas que tinha aí a necessidade, ou pelo menos a proposta de ser totalmente descentralizada, cada vez mais os países estão buscando controlar isso. E uma das formas de ter esse controle é justamente através da tributação. E aí eu não estou falando bem ou falando mal, mais para mal do que para bem, mas enfim. Mais para mal do que para bem, porque tributo ninguém gosta. Mas, enfim, as pessoas acham que nós estamos, assim, isentos disso, porque é criptomoeda, porque é isso, porque é aquilo. Só que nos lembremos, a nossa moeda corrente, a nossa moeda fiat é o real. Nisso que eu faço a conversão de qualquer criptomoeda, né, de qualquer nível, altcoin, essa coisa toda, em real, a Receita já sabe. Hoje a Receita Federal, me corrija se eu estiver errado, ela tem um dos sistemas mais complexos e mais realistas das nossas transações financeiras. Ela tem um controle, ou pelo menos ela visualiza, não controle, ela tem o controle, visualização do que a gente recebe na conta, daquilo que a gente paga de Pix, daquilo que a gente paga de débito, daquilo que a gente recebe de transferência de outras pessoas, ou seja, todo esse fluxo financeiro, a Receita já sabe. Quando a gente quando nós fazemos a declaração do imposto de renda, ela só vai confirmar se aquilo que ela já sabe, eu estou declarando. Me corrija se eu estiver errado. Se você está falando, ela só quer saber se você está falando a verdade, não é isso? Exato. O famoso se você está chutando, né, Darcy? Tá chutando? Tá chutando? Tá chutando, velho, agora? Tá achando que eu sou trouxa? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente.
já se tem, né, com certeza, várias ferramentas ali de IA também para fazer esse cruzamento, né? E eu gosto também de investimento, né? E com certeza vocês também já ouviram essa frase, né? Se você está pagando imposto é porque você tá recebendo alguma coisa, né? Nem que seja um dividendo, né? Então, é aquela coisa, né, que eu costumo acreditar também. Tirar das coisas ruins sempre as coisas boas, né? Pô, tô pagando é porque eu tô ganhando. Então, Quanto mais imposto eu pago, mais é dinheiro eu tô porque eu tô tendo, né? ganhando, é. Que diga o Barsi, né? O Que Bassi diga o e outros Barsi. também. Tem o professor Vicente Guimarães que ele sempre fala isso também. Eu gosto muito desse cara, que é um educador financeiro aí interessante também. Beleza. Cara, aí, próximo assunto, mas ainda dentro da tua formação. Você é militar, hoje da ativa, mas eu sei que você foi militar temporário do Exército. E aí eu aproveito para fazer uma chamada, ó, importante você jovem, você pai, mãe de jovem, que pensa numa carreira militar, sobretudo na que o Danley vai falar aqui, atenção, chama aí, fala com teu filho. Como que foi a tua experiência no ingresso da carreira militar? Tô falando lá no início, depois a gente fala do concurso. Como é que foi a tua experiência? Como é que você soube? Foi por alistamento? Enfim, fala um pouco dessa história do CPOR, que muita gente não conhece. Fala aí. Agradeço mais uma vez aí pela pergunta. É sempre bom, né, lembrar de onde a gente veio, de como tudo começou, né? Como eu já falei, né, eu tinha esse objetivo de estar voltado para engenharia. Até o pessoal na época da escola ali nem imaginava que eu ia ser militar. Mas tinha uma semente plantada ali, né, no coração, numa conversa com um tio meu, né, o irmão do meu pai, que ele falou assim para mim: na nossa família todos nós tentamos ser militares, mas acabou que tivemos a infelicidade de não ser. E a gente queria muito entrar na aeronáutica. Eu tenho um primo distante, né, em Maceió, que ele foi da aeronáutica também e ficou aquela coisa ali adormecida, né? Então, quando o jovem, como o Alex falou, né, ele completa os seus 18 anos, ele fica naquele período de alistamento e essa coisa ali que estava adormecida, junto com a engenharia, ela acordou, né? E eu fiquei curioso, né? E começou aquela troca ali de informações com o pessoal lá do ensino médio, o pessoal comentando sobre o alistamento, etc. E aí acordou de vez. Aí eu me alistei e queria muito ser da aeronáutica e ser soldado da aeronáutica. Era o meu objetivo na época, né? Só que o CPOR, para quem não sabe, né, é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que fica lá em Casa Forte. Então tem alguns critérios, né, que você, digamos assim, é selecionado para participar das etapas ali iniciais, que é você ter 18 anos, tá no terceiro ano, né, ou ter concluído o ensino médio ou estar no terceiro ano. São as coisas básicas ali para você ir para aquela relação. Então, eu fui para o alistamento naquelas etapas ali e achei que eu ia para a aeronáutica. Só que eu já sabia, para o pessoal que está assistindo aí, né, que já tinha me dado um spoiler ali. Quando o militar da aeronáutica ou da marinha, né, ele levanta lá, na minha época, né, em 2012 lá, quando ele levanta, acabou, você não vai para aquela força armada. E ele levantou no meu dia, né? Eu falei, putz, Aí, eu não. tem isso, Tinha Quando o isso. cara pede Quando pra ir ele pro leva. lugar. Quando ele. Era um filtro que tinha, né? Pra você ir pra alguns lugares. E quando ele levantava, você não ia pra aquilo ali. Só ficou do exército. Eu já sabia que eu ia pro exército, né? Fui pré-selecionado. Aí eu falei, caraca. Aí já veio aquele pensamento, né? De birra, né? Do jovem de 18 anos. Ah, eu não quero tal. Aí fui chamado. Só que eu não fui para o exército para ser recruta. Aí é essa oportunidade que o Alex comentou aí, né? Que é do CPOR do Recife. Então fui chamado lá e falou: ó, você foi pré-selecionado para fazer esse filtro lá no CPOR. Você vai se apresentar tal dia aqui novamente para fazer uma prova aqui. Lá no 14BI, né? No 14 Batalhão de Infantaria Motorizado, para quem conhece ou não conhece, que fica em Jaboatão dos Guararapes, né? Jaboatão Velho, como a gente chama aqui em Recife. Aí fui, né? Fiz essa prova, graças a Deus ali passei. Aí, mais uma vez, né, me falaram: ó, você agora vai se apresentar lá em Casa Forte para fazer outra seleção, né, que é outra prova que faz lá, com a redação. E eu fiz essa prova. Mais uma vez, passei. Aí eles já avisaram para levar umas roupas ali, né, para o teste físico. Fiz um teste físico, uma corridinha ali de 2.100, se eu não me engano, algumas flexões e abdominal. Passei também. Só que na minha ignorância ali, né, no tempo, né, que eu não sabia como funcionava, eu achei que ainda teria mais uma oportunidade de falar assim: ó, você foi selecionado para isso, você quer isso aqui mesmo ou quer ir para aeronáutica? Aí eu, depois de tudo, fui novamente.
Não, você vai ficar aqui no exército. Aí chega em casa. Só que para a próxima etapa você tem que estar. Vai se fazer mais uma prova, né? Que é no próprio CPOR. A última seleção na minha época era no Colégio Militar do Recife. Eu sei que eu estou falando por várias etapas aqui, ó, mas fiquem tranquilos que vocês vão ser avisados, né? Venha a tal dia. Aí a penúltima etapa é uma prova um pouco mais complexa, né? Não sei se mudou. Que caía História, Geografia, Português e Matemática. Era no Colégio Militar do Recife e eu fiz. Aí eu sei que foi um filtro de 5.000 cabeças e no final só ficam 170. Aí graças a Deus ali eu Ou seja, fiquei o 170. CPOR, o Exército Brasileiro entende que você tem capacidade para ingressar no CPOR como aí vai ser aspirante a oficial, né? Isso, entra como Temporário. aluno, né? Mas o Exército é que na Que faz o avaliação filtro. de ficha de cada um, Exato. e aí ele vai tirar X pessoas e vai selecionando e fazendo essas etapas todas para. Exatamente. Não é o camarada que chega e fala assim, eu Escolhe, quero ser do CPOR. Você é escolhido. Você é escolhido, né? Você é escolhido. Aí na penúltima fase que eu fiz essa prova, né? Essa última que eu passei, aí eles nos avisaram, né? Ó, pra matrícula tem que estar na faculdade. E em 2012, o pessoal vai lembrar aí que vai estar assistindo, a federal daqui teve greve. E eu tinha feito a minha prova para a faculdade de economia. Por isso que eu falei lá no início, né? Que eu estava em dúvida entre economia e contabilidade. E não saiu o resultado no tempo hábil, né? Aí tudo bem. Fiz essa prova, passei e tal. Aí cheguei em casa, né? Irritado com a minha mãe, né, na época, que ela sempre dava aquele apoio, vai fazendo, vai fazendo. A gente não entende, né, as coisas, como vai acontecer. Eu falei, pô, mãe, a senhora ficou dando apoio e acabou que eu fui para essa vertente aqui e eu queria aeronáutica, nunca esqueci a aeronáutica, né? E ela, não, lembro que ela não falou nada, né? Foi uma sabedoria sem tamanho. Ela, como não tinha saído o resultado ainda da federal, ela só me deu dinheiro e faz a matrícula na faculdade. Foi até a FG, né? Que é a UniFG hoje aqui. E eu fiz para contabilidade, sem pretensão nenhuma nessa época. Fui lá, apresentei minha ficha de matrícula e entrei no CPOR. Então, foi uma experiência fantástica assim, na minha vida, né? Que eu pude me encontrar, né? Estou aqui na frente de dois militares já da reserva e sabe que não basta só você fazer parte, né? É o que eu costumo sempre falar. Você tem que ter vocação também, senão você vai sofrer, né? O tempo que você vai estar lá. Muita Você coisa. tem que gostar e tem que ter a Muita- vocação, né? É um estilo de vida, né? Ser militar. Então foi uma experiência fantástica, né? Assim, que foi um divisor de águas que mudou minha vida, né? De amadurecimento, de conhecer pessoas, né? Conhecer os pilares das Forças Armadas, né? Hierarquia e disciplina, que só complementa, né? E é uma formação rápida. Sim. É de Agora, fevereiro a deixa eu te fazer- novembro. Aí, em relação a isso, tu ficou quanto tempo no CPOR? Porque é até 8 anos, né? No temporário. Exatamente. O CPOR a gente ingressa ali, né, faz a matrícula em fevereiro e nos formamos em novembro, no final de novembro. Aí não são todos que continuam os 8 anos, né? Lá são contemplados 7 cursos, né? Que são os quadros, serviços e armas, né? Do Exército, né? Infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, serviço de intendência, quadro de material bélico. Então são os 7 cursos ali, né? Com os quadros de serviço. E tem umas classificações, do primeiro ao último. E você só vai saber no outro ano. Todos os alunos ali eles são declarados aspirantes em novembro. E no outro ano, por volta ali do carnaval do ano subsequente, eles avisam, para tal curso, o quadro e o serviço abriram tantas vagas. Agora, a faculdade, como você se inscreveu pela contabilidade, né? Isso. A faculdade interfere nessa escolha ou é o seu desempenho dentro do curso do CPOR que determina? Excelente pergunta. Não interfere, né? É o seu desempenho. Você faz provas, né? Testes físicos. Aí no final do ano ali tem um grau, né? E uma classificação. Aí a classificação é que dá a opção de Que escolha. vai dizer. E uma coisa interessante, né? Para os pais aí que queiram que os filhos que apoiem, né? O CPOR é sistema de meio expediente.
Então já para que o aluno ele consiga, né, fazer sua faculdade. Continuar a faculdade. E o serviço é no final de semana, né? O serviço de 24 horas. Ah, o serviço não tem serviço Não tem na semana, né? na semana. Que Então, a gente chama de escala preta. ou seja, é para ajudar mesmo o Exatamente. camarada Que ele consiga estudar, que ele né? consiga estudar e conciliar as duas Consiga- coisas, né? O exército e... A rotina, a rotina ela é exaustiva, mas o sistema ele te dá Mas bem interessante isso, cara. Bem interessante. te dá essa oportunidade para que você possa conciliar, né? Porque essa é a ideia do temporário, né? Sim. É que ele seja formado em todos os aspectos, né? Tanto a parte militar como ser uma pessoa melhor, né? Para a sociedade, né? Para que o Brasil ele se desenvolva, né? Pô, bem legal isso aí. Perfeito, Danley. Agora, deixa eu... Desculpa. Uma colocaçãozinha que o teu tio conversou contigo lá no passado. Eu imagino que você ter entrado pro Exército, pro CPOR, tenha gerado um motivo de orgulho para a família que muitos quiseram e acabou ninguém conseguindo. Você foi o primeiro da família, né? Isso. Foi muito interessante, até do meu pai, né? Não só do meu tio, né? Meu pai, hoje ele é falecido, né? Mas ele ficou muito feliz, né? Extremamente feliz por estar na força, né? E eu tive essa oportunidade, né? Graças a Deus ali de me formar e estar entre as vagas no outro ano. E eu fiquei, né? É o ano de formação mais os 7. E foi uma experiência, assim, muito bacana, né? É um desafio grande, né? Porque o jovem, já falo, né, de antemão, né? O jovem, ele entra novo, né? E ele já tem uma responsabilidade muito grande, né? No outro ano, ele com menos de 20 anos, ele já vai ser um oficial, né, do Exército, né? Já vai estar coordenando uma equipe, né? E ele tem que amadurecer, né? Não tem aquela opção de ele vai... É forjado... É possível, não. Ele vai ter que amadurecer. Ele é forjado na velocidade, né? São pessoas que têm idade de ser o pai dele ali, ele vai ser o mais antigo, né? Dentro dos pós ali, graduações, mas ele tem que amadurecer, né? Então é uma experiência fantástica mais uma vez, né? Pronto, e aí você cumpriu o tempo temporário. O que você fez depois desse temporário? Concluí a minha faculdade, né? Nesse tempo aquela faculdade lá de contabilidade, não foi a daqui da FG, né? Aqui em Recife. Já abro um adendo aí, né? Tive outra experiência também que só as Forças Armadas elas podem proporcionar, né? Eu fui para outro estado, né? Eu tive a oportunidade de servir por 3 anos na fronteira com o Paraguai, uma cidade lá, Ponta Porã, para quem não conhece. É uma cidade gêmea com Pedro Juan Cabaleiro, do Paraguai. Então, eu fiz a minha faculdade lá. Eu terminei a contabilidade lá, né? Comecei aqui e terminei lá, em 2019. Beleza. Deixa eu falar com você. Eu vim de camuflado, um camuflado civil, em homenagem ao Danley, sabendo dessa história dele. Mais uma vez, para você, pai, que de repente não sabe como orientar teu filho, tem o desejo que teu filho sirva as Forças Armadas, isso é algo que, sobretudo, nós do Nordeste temos essa dificuldade por falta de informação. Pelo menos a minha geração sempre achou que para servir as Forças Armadas era sempre por recrutamento, né? E as Forças Armadas, as 3 forças, dão oportunidades inúmeras, concurso, recrutamento, essa parte que o Danley falou aqui de ingresso no CPOR, que é a partir de uma seleção interna, mas ele acabou de falar. Então, para você jovem, é importante que você esteja aí estudando, se você quer pelo menos seguir essa carreira, ou se você pelo menos quer tentar seguir essa carreira, tem essa possibilidade. Hoje o alistamento ele é centralizado pelo Ministério da Defesa e faz as pré-seleções e as redistribuições. Sem dúvida alguma, se você for pré-selecionado para o CPOR, vai ser infinitamente melhor com relação às experiências e também para o ganho financeiro, né? O oficial, o segundo-tenente, ele ganha bem mais do que o soldado recruta ou o marinheiro recruta, mas para isso é importante que você tenha conhecimento. Então, aproveita aí as dicas do Danley que tá falando, volta esse vídeo, comenta com outra pessoa, de repente faz alguma pergunta, ele vai ver lá nos comentários e de repente pode esclarecer um pouco mais, entra no site do Exército, enfim, faça isso. Danley, e as oportunidades que você viu quando você era oficial temporário? Aí o porquê dessa pergunta, eu vou ampliar. Na Marinha, que nós conhecemos, o oficial temporário, pela carreira, né, pela estrutura ou pela dinâmica da carreira, ele não pode seguir algumas áreas, né? Não pode, de repente, fazer alguns cursos que o oficial de escola vai fazer, essa coisa toda. E as oportunidades que você teve? Você falou que saiu daqui e foi lá para Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de servir também no Mato Grosso do Sul, falei com você já sobre isso.
as oportunidades que você teve, você fez algum curso específico, algum curso que não somente da sua área, ou algum curso da sua área, algo que você, pô, queria fazer isso e fiz, as missões, fala um pouco desse teu período aí, enquanto oficial temporário, o período que você passou aí. Muito bacana a pergunta aí do Alex aí, mais uma vez. Tem alguns cursos que o militar temporário ele não consegue fazer, né, hoje, porque eles são atrelados ali aos militares de carreira, né, por conta da aplicabilidade, né, mas outros estágios e alguns cursos ele pode sim fazer. Então depende de alguns critérios, né, para cada caso, né. Por exemplo, para quem tem curiosidade, cursos talvez um pouco mais operacionais. Se o militar temporário ele tiver a oportunidade de estar num quartel, de estar servindo naquele quartel que tem aquele curso, ele consegue sim fazer, né? No Rio de Janeiro, tem alguns militares temporários ali que fazem, né? O curso lá de paraquedista, que é um curso ali que é bem conhecido, né, no Exército. Mas voltando para a pergunta do Alex, né? Eu consegui fazer alguns, né? Para quem não sabe, nós temos, igual o ENAP ali, uma escola virtual que dá para fazer diversos estágios, né? Interessantes, de maneira remota. E também tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Um pouco mais operacional, na região semiárida, né? Daqui de. Tem um adendo, né? Eu servi no Mato Grosso do Sul, né? Em Ponta Porã, e consegui ser transferido mesmo temporário para cá, né? E fechei o meu tempo como temporário aqui, meus 4 anos restantes. Então tive a oportunidade de fazer assim na nossa região semiárida aí na Caatinga, né? O estágio de operações na Caatinga. Então foi muito bacana, né? Gratificante ali. Diversos aprendizados, né? Voltados ali para a profissão, né? Mas sim, o militar temporário ele consegue fazer alguns cursos e estágios, né? Só ratificando, né? Alguns são voltados só para os militares de carreira por conta da aplicabilidade, né? Ele vai ficar mais tempo na força e depende da formação dele, né? Isso aí também é uma coisa muito interessante que eu gosto de falar. Você tem um viés administrativo, não faz muito sentido você fazer algo operacional, né? Por conta de aplicabilidade, né? Isso aí é uma coisa que é bom a Quase que gente sempre lógica, né? reforçar, Que né? Quase aí que tem o lógica, né? talento de cada um, né? Dentro da força tem o talento de Tem cada lugar um, para né? todo mundo, né? Lugar para É. todo mundo e tem que ter um sentido, né? Não adianta, pô, eu vou fazer um curso e eu sou voltado para Você é um outra área. camarada muito tecnológico, ou muito burocrata, né? E aí, eu vou fazer infantaria e vou pro. Não vai funcionar bem, tu não vai ser um bom militar, né? É. Agora, a minha curiosidade, porque você foi temporário e acabou isso aí te gerando o gosto pela força, mesmo você querendo ir para aeronáutica antes, e aí quando você viveu o exército, foi tão bom para você que isso aí te gerou o interesse de fazer o concurso, né? E aí hoje você é oficial temporário, desculpa, oficial de carreira porque você prestou o concurso e seguiu. Aí fala um pouco também aí dessa questão de ser concursado, de ingressar no exército para seguir carreira como oficial. Pro jovem que está assistindo aqui, é uma carreira muito boa de se seguir, né? Claro, o camarada tem que ter dom, tem que gostar daquilo ali, não é fácil, mas é uma carreira muito legal. Fala um pouco aí sobre essa transição do temporário Efetivo, né? pro efetivo, se foi durante ainda, você ainda estava lá, ou se você teve a baixa depois do período, e aí você fez o concurso, como é que foi que funcionou essa transição do temporário pro efetivo? Então, no finalzinho ali do tempo, né, como temporário, eu costumo até falar, né, com os militares temporários, né, sobre isso. Passa rápido, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado com a acomodação, né? Você se acomoda, né? Ah, eu tô com um salário ali bacana, isso aqui tá mais certo. As minhas prorrogações de tempo de serviço como temporário são anuais, então me dá uma segurança a mais e acaba que a gente estagna. Isso aí em todas as áreas, né? Não só na área militar, né? Às vezes você está fazendo uma coisa e você se acomoda, né? E sempre você tem que buscar aquela melhora, né? E comigo não foi muito diferente. Teve uma época que eu estava focado, dei uma acomodada e estava querendo respirar novos ares, né? Tava querendo respirar novos ares e acabou que eu
não estava decidido o que eu queria ainda, mas foi uma conversa, ainda lembro, né, com um amigo. Ele falou: e aí, vai fazer o que da vida quando fechar o tempo aqui? Faltava um ano para fechar meu tempo como temporário. Foi quando eu acordei de verdade, né? Deu aquele estalo ali na mente, né? E eu pensei, eu tenho que realmente decidir qual vai ser, o que é que eu vou fazer com essa transição, né, de vida. E ele falou: dá uma olhada nessa prova aqui, ó, do quadro complementar de oficiais. Para quem não sabe, né, tem várias maneiras de ingresso, como o Alex falou, nas Forças Armadas, né? Tem a linha bélica, a linha científica ali, né? Que é os engenheiros militares que tem lá no Rio também. E também tem a linha complementar, que ela abrange ali várias áreas, né? Contabilidade, como eu sou formado, administração, a parte dos professores ali, né? Professor de história, inglês, psicologia, enfim. É aquela parte complementar. E eu dei uma olhada na prova. Falei, pô, tem um senão, né? Que o pessoal talvez se assuste que a quantidade de vagas é bem reduzida. Mas eu olhei a prova e falei assim, dá para chegar. Então eu estudando um mês ali, quando esse meu amigo conversou comigo, eu fiz a prova e falei, dá para chegar. E eu não parei mais de estudar. Então eu estudei no meu último ano ali, e respondendo a sua pergunta, né? Eu dei baixa em junho de 2022 e logrei o concurso em setembro de 2022. Então foram 3 meses depois. Então Deus foi muito bom, né? Eu saí como temporário, 3 meses depois fiz o concurso e passei. Ah, mas você se preparou, ainda tava Foi um ano, um servindo. mês ali naquela preparação, né? E já fica até o meu recado, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, né? Às vezes a gente quer as melhores condições, né? Essa é a frase do Cortella, né? Você fica, cara, feito ele fala, né? Você às vezes fica esperando as melhores condições, né? Pô, eu gostaria de não trabalhar para estudar. Eu gostaria que o céu ele fosse laranja. Então não dá, né? É você fazer o melhor. E uma coisa que eu acredito, né? Você pode enganar todo mundo, mas não a você, né? Quando você deita sua cabeça no travesseiro ali, você fala, caraca, hoje eu não fiz o meu melhor, não. Hoje eu. Hoje eu rateei. Deleito, falando aí do estudo, esse período curto que você teve, pelo visto você traçou um método, né? E eu sei que você dá mentoria, aproveitando aí essa questão. Fala um pouco do método e da tua mentoria, como é que funciona, a galera que tá assistindo aí. Como é que funciona? É só para concurso militar? É para outro concurso? Você dá aula? Você não dá aula? Como que é essa situação da tua mentoria? Fala pra gente aí. Deixa rapidinho. Deixa eu só complementar. Assim como aquele teu amigo conversou contigo, hoje você consegue transmitir para outras pessoas Isso. e tem um método para isso, né? Exatamente. Então, mais uma vez, né? Outra excelente pergunta. O meu professor na época, hoje ele é um parceiro, né, nesse projeto de mentoria que se chama HD Contadores, né? H de Eberlê, que é o nome dele, e D de Danley, né? Contadores, né? É uma parceria, assim como vocês têm dessa do podcast, né? Que são os três, Barlavento. A nossa mentoria ela se aplica não só para provas de concursos militares, qualquer outra coisa ali também, né? Que eu vou falar um pouco mais à frente dos pilares, né? Do que a gente faz esse trabalho. E ela iniciou de uma maneira muito bacana. Eu fui o primeiro aluno desse hoje que é o meu parceiro. Então ele fez esse projeto, essa mentoria comigo e deu certo. E hoje a gente aplica para outras pessoas. Então ela tem 3 pilares, né? Que eu gostaria de compartilhar com o pessoal que está assistindo. Então, o primeiro, ele é voltado para o conhecimento, né? Que o concurseiro ali, né? Ele fica. Ele pode absorver isso aí com videoaulas, PDFs, livros. O segundo é a parte do equilíbrio emocional, que é uma coisa que derruba muita gente boa, né? A gente sabe aí, isso já é comprovado cientificamente, que às vezes você está muito bem preparado, mas deu um cortisol ali forte na hora da prova do teste, isso para qualquer coisa, dá aquele famoso branco e atrapalha, então a gente trabalha muito isso. E o terceiro é a estratégia de prova. Então a gente prepara ali, né, o mentorado para que ele saiba, né, como eu fui assim preparado, o que ele vai fazer no dia ali do combate, né? Como ele vai preparar o cavalo. Ele, pô, vou começar essa prova aqui, vou começar por tal matéria. A gente avalia todo esse edital, né? O que é que o peso é maior? Então o ideal é começar por ele e etc. Então foi um divisor de águas nessa minha preparação, foi essa mentoria, né? Que hoje ele é meu parceiro. O que é que a gente faz basicamente, né? Que o aluno queira saber? A gente acelera esse processo. A gente sabe que o estudar é sentar a bunda na cadeira, isso aí já é fato.
O mentor, ele não, assim como vocês fazem essa mentoria, essa consultoria de planejamento financeiro, a gente não vai sentar a bunda ali da pessoa que vai executar e fazer por ela, mas a gente vai acelerar o processo, né? Coisas que ela demoraria muito mais tempo para aprender, para digerir. Então, acelera esse Você processo. orienta, dá o caminho, né? Até segura na mão do cara, leva o Exato. cara junto, mas tu não faz a prova por ele, tu não estuda por ele. Exatamente. Coisas que a gente faz, que é muito bacana, todo planejamento. Então a gente entrega um simulado por mês, a gente faz aquela trilha estratégica, né, com aquele aluno, né? Ó, isso aqui a gente vai ser esse planejamento aqui de estudo. Porque quem já estudou já sabe, né? Você vai ter tudo basicamente mastigado. Ó, e é muito flexível. Isso aqui não está funcionando para mim, porque não é uma fórmula de bolo, né? A questão comportamental influencia muito nisso, né? Exato. Porque às vezes o cara é até mais preparado no estudo mesmo, com conhecimentos, mas chega o comportamental dele, acaba tirando ele da prova ali, porque o comportamento acaba... Ele falou, sei tanto que me prejudica, né? Às vezes acontece isso. Aí vocês trabalham esse comportamental também. Trabalhamos também com o aluno, né? Através de métodos simulados, porque o simulado basicamente é isso, né? Você está simulando algo ali da prova. Então, até isso nós treinamos, né? Preenchimento de gabarito ali de cartão-resposta. Já para... A gente até brincou, né? Antes de começar o podcast, né? Tem uma expressão no mundo ali dos concursos que é procurar pelo em ovo, né? Você fica, caraca, o meu coração, né? E o conhecimento diz aqui que é essa aqui, mas eu fico querendo trocar a alternativa. Então a gente trabalha muito essas coisas, né? Aí outra coisa que você falou foi em relação à orientação da primeira prova que o cara vai fazer, a primeira disciplina, vamos dizer assim, né? Isso. Mas dentro desse comportamento do camarada, do aluno de vocês lá, do mentorado de vocês, vamos supor que o cara ele seja melhor em exatas. Essa questão da prova que vai começar, a disciplina que vai começar, ela muda, vocês orientam o cara a mudar de acordo com o comportamento dele ou é sempre a mesma coisa? Vamos supor que o cara começa com matemática. Certo. Mas o cara é mais voltado para humanas. Vocês têm essa flexibilidade de fazer o cara entender que ele é melhor começar por uma outra disciplina, ou por A ou B, enfim? Além desse fator também, né? Dessa anamnese, né, que a gente faz ali, que as pessoas falam ali, né, o mentorado, o que ele tem dificuldade, é muito baseado também no nosso edital, né, no que mais pesa, do que ele tem que ficar bom, porque às vezes, não sou tão bom nisso aqui, mas o peso ele é menor, então a gente consegue trabalhar isso um pouco mais à frente. Então a gente defende também muito o ciclo de estudo, né, a gente conhece muito planejamentos diários ali, né? 2 matérias por dia, 3, essa é a mais conhecida. A gente gosta muito do ciclo de estudo, né? É um ciclo infinito. Então a gente coloca da primeira à última e ela nunca acaba. Cheguei na última, volto pro início. E não tem nenhum problema. Tive um imprevisto hoje, não estudei, vamos dizer, hoje aqui no sábado. Sem estresse. Amanhã no domingo eu vou ver a matéria que eu parei e continuo. Diferente de quando a gente faz um planejamento diário, né? Que a gente fica, eu furei a terça, na quarta eu tenho que estudar a terça e a quarta. Aí você A acaba... gente faz algo flexível para que o aluno até ele se sinta melhor, né? Ele fala, caramba, eu furei ontem por algo de força maior. Eu costumo dizer aqui que na vida nada pode ser engessado, né? Exato. Porque se for engessado, realmente o cara... Aí, por exemplo, se ele furou a terça, aí na quarta ele vai estudar por 2 dias, a absorção dele vai ser bem... Vira uma bola de neve. E a absorção dele vai ser menor, né? Porque vai ter um conteúdo muito maior e ele acaba não tendo essa absorção daquilo ali. E vira uma bola de neve. Deixa eu te fazer praticamente a última pergunta, dependendo do que você responder. Vamos lá, digamos Vai fazer que... a última pergunta, mas eu vou perguntar outra coisa. Não, aí você pergunta. Cara, as respostas dele são tão boas. Aí você O pergunta. papo dele é tão bom que a gente vai perguntando um montão de outras coisas, cara. Vamos lá. Nós temos aqui o pessoal da nossa técnica. Todo o pessoal da nossa técnica, o Exército do Homem Só, é Vinícius. Digamos que Vinícius queira fazer um desses concursos aqui que o Estado está abrindo para os diversos concursos, ou para a polícia, ou para a área administrativa, e ele seja um cara que já está estudando. Né? Vamos lá. E aí você tem um aluno da tua mentoria, um cliente, aluno da tua mentoria, que esse cara ele nunca fez um concurso, ele nunca pensou, mas ele está assistindo aqui agora, diz, vou me interessar e vou querer fazer esse concurso. Vocês têm... Como que seria o método para quem já está ingressando, já é um cara que é quase concurseiro, mas tem uma metodologia falha, você vai identificar isso, e para aquele cara que nunca pensou, mas nos assistindo hoje aqui,
Vou tentar. Eu nunca tive ninguém para me direcionar, como o professor da lei está ali junto com a equipe dele. Vocês têm essa metodologia para o cara que já está na pegada e o cara que ainda não nem largou ainda? Como é que seria? Como eu falei, né, no início ali, por a gente ter essa flexibilidade na anamnese, a gente identifica, né? Ah, esse concurseiro aqui ele é mais avançado, esse aqui é mais iniciante. Então não tem uma fórmula de bolo, né? A gente vai pegar pela mão literalmente. Vai explicar para ele os nossos pilares, como eu apresentei aqui os três, como funciona a metodologia, como a gente vai controlar esse método de produtividade. A gente tem a preocupação de selecionar até os cursinhos voltados para aquilo que ele quer. A gente não tem nenhum patrocínio, lógico, e não, ó, é esse aqui. Dá um leque ali de opções ali de 2 a 3, ó, esses aqui são mais voltados para isso. Já reforço aqui, né, que nós não damos aulas, né, e não temos nenhum cursinho pronto. Então é preciso que o aluno ele faça a aquisição do cursinho, né? A gente vai ficar voltado mais para o planejamento, para o método, para acelerar isso aí. E vai pegar pela mão dele literalmente. Fala, ó, funciona assim. Você, quando tiver com um pouco mais de experiência, né, vamos para ficar mais elucidativo aqui, né, os exemplos. O ideal é que você acelere as videoaulas para que você perca menos tempo e você acostuma o seu cérebro com isso. Você, quando está iniciante no mundo dos concursos, você assiste um vídeo tranquilo, 1.0, mas quando você já está avançado é 2.0. E você vai conseguir assistir aquele vídeo com metade do tempo que você gastaria. A gente sabe que hoje é comprovado também cientificamente que a absorção de uma leitura é muito maior do que a de um vídeo. Então, o ideal não é só que você só assista vídeo, tem que ler aquele PDF. E, consequentemente, a sua leitura ela fica mais rápida também. Fica mais dinâmico, né? Fica mais dinâmico. Você no começo começa a ler e volta e tal. E outra dica aí para quem está começando, é normal você ler e, pô, não estou entendendo nada. Por quê? Além dos pilares que a gente defende, tem uma junção de técnicas também, né? Você precisa ler, que é um estudo mais ativo ali, você precisa revisar aquilo ali e você precisa praticar, né? Com questões. Então aquele conhecimento ele vai ficar mais robusto com o tempo. Você tem que ter paciência. Então é normal começar ali com... É igual uma corrida aqui, ó, para ficar mais elucidativo ainda, né? A gente começa a correr. Aí o pace tá lá, né? O pessoal fica preocupado, né? Hoje em dia aí, né? O pace 8, 9 lá. Tá com tênis ali que não entende. Pô, depois vai melhorando o pace. Depois você entende, esse tênis aqui eu me dou melhor com ele. É isso e aquilo. Se eu dormir melhor no interior, eu vou ter um desempenho melhor. Eu preciso me hidratar um dia antes. A mesma coisa no mundo dos concursos, né? Você vai ficar mais experiente com o tempo, né? É só questão de paciência, né? E deixo até um conselho para quem vai nos assistir depois aí, é que comece com o que você tem hoje. Eu comecei assim, eu lembro que eu comecei estudando para o meu conselho de contabilidade. Então, comecei com o que eu tinha. Agora, fica também outro conselho, né? Quando a gente vai gastar com o ensino, com a educação, pessoal, não encare isso aí como um gasto, e sim como um investimento, né? Falando como bons investidores aqui. Perfeito, perfeito. Faça assim, ó, para sofrer menos. Não, porque conhecimento é o principal investimento que você faz na sua vida. E ninguém tira de você. Tira, você vai levar. Às vezes as pessoas olham lá, R$2.000, R$1.500. Pô, mas se tu dividir aquilo ali, é uma pizza por mês. Aí as pessoas não querem, a gente vê muito isso, né? Isso aqui é caro, isso aqui é... Mas você precisa investir para ter algo de qualidade, né? Para que você consiga alcançar o que você quer, né? Não adianta... Sendo bem sincero, né? Que eu sou uma pessoa sincera mesmo, né? Ser amador, né? A gente não pode ser amador. Hoje tem concurso até para ser coveiro, pô. Então, a gente não pode... A grande maioria, infelizmente, que é a facilidade, né? Tem aqueles memes na internet lá que tem o caminho mais difícil, aí só tem um cara lá na fila. E aqui a fila da facilidade tá... Pois é. Daci, tá contigo aí, cara. Cara, você falou um pouquinho... Vou voltar lá atrás agora... A questão de transferência dentro do exército, tu falou do teu método, pô, genial. Galera, procura o método. Qual é o nome do método? Qual o nome? Qual esse projeto? Como é que tem o nome? Como é que o camarada acessa na internet? Tem Instagram, tem... Pessoal, sigam lá, né? Prof, né? Com F mudo ali de professor, _, Danley. Meu nome é bem complicado, né? Vou até soletrar pro pessoal que vai assistir aí. D de dado, A de água, N de navio, L de luva, E de escola e Y, Danley. Professor. Vai ser colocado, vai estar lá o Instagram de vocês também, o arroba de vocês.
juntamente com o professor Jeana, a gente faz esse Agora, trabalho junto. dentro do método, você falou que vocês não dão aula específica das matérias, né? Vocês ensinam o camarada a estudar. Agora, você tem algum projeto de fazer um curso dando essas aulas? Ou vocês têm algum curso parceiro? Isso, é um projeto que ele já está em execução, né? Para a gente fazer um curso voltado, aí é mais voltado para essa área complementar ali do Exército, ali, na parte contábil. Aí a gente pensa assim, fazer um curso. Já está em execução, né? Em gravação, para que tenha lista de exercícios, simulados, gravações, né? De aulas ali, mas é algo que está em execução ainda. Hoje é mais Certo. essa E voltado para o apoio. o camarada vai acessar na mesma página, né? E sobre as transferências aí, né? Agora eu ia voltar um pouquinho lá no Exército, questão de transferência. Você foi para Ponta Porã, foi para Salvador também, né? Então, assim, como é que funcionou? Como é que tem essa... É custeado por você mesmo? O Exército paga esse custo? Como é que funciona? O que você usou? Como você fez essas mudanças? Fala um pouco sobre isso aí. Sobre as transferências, né, tem uma diferença, né, de duas modalidades, digamos assim, que é a ex officio, né, e a interesse próprio. Quando você é militar temporário, é sempre interesse próprio, né, é algo ali que o nome já diz, né, é algo de força maior que você é movimentado, né, e não tem ônus para a fazenda ali, né, nacional, digamos assim, né. Então, não tem ajuda de custo. Quando é ex officio ali, que são para os militares de carreira, tem essa ajuda de custo. Então, é feito um cálculo ali, né, de distâncias, tem uns detalhes, né? E você recebe, tanto para bagagem como para passagens. E até fiz, né, com uma empresa muito bacana, que é a DB Transportes, já fica aí como indicação. Nordeste, ela faz para todo lugar, muito zelo ali com as minhas coisas. Então, às vezes a gente, para quem é militar, sabe que isso aí às vezes é uma coisa chata, né? Tem coisas que a gente carrega ali nas nossas mudanças que não é o valor, né? Vou falar mais um contabilês, né? O valor ali, ele não é monetário, né? Não é o preço, né? Não é o preço, é o valor, né? É o sentimento, né? Não é monetário, né? Essa parte é emocional, sentimental, né? Às vezes é um copo, mas é um copo que você ganhou no seu casamento. Então, pô, não quebrou nada, tudo bem embalado, pontual, né? Que isso aí é algo raro pra gente ver hoje, né? Às vezes as pessoas não têm aquele comprometimento. Então foi muito tranquilo pra mim, né? Sem estresse nenhum. Show de bola. Danley, as tuas considerações finais aí, essa é a minha fala, o Darcy vai falar alguma coisa, mas as tuas considerações finais, te agradeço aí pelo convite, espero que você volte, até porque o assunto, ele rende pelo menos mais 1 hora aí de bate-papo, muito bom estar com você, mas as tuas considerações finais aí, naquilo que você tem a falar pro pessoal que tá te ouvindo aí. Primeiramente, não, né? Eu já falei isso aí, né? Por fim, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? O convite de vocês. Acredito que esse projeto aí ele é muito promissor. Então, eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham muito sucesso, né? Que isso aqui agregue muito na vida dos outros, né? Todos os convidados que cheguem aqui. Até falei ontem para uma aluna, né? Que vai acontecer o concurso no dia de amanhã. Eu dei as últimas aulas ali para os mentorados, né? E eu até falei para ela e falo isso de coração aberto, né? E eu acredito também que é o papel de vocês aqui, né? Que hoje eu acredito que um dos propósitos da minha vida é deixar um tijolinho na vida de alguém, né? É sempre deixar nem que seja uma palavra, alguma coisa, para que as pessoas elas melhorem ou possa ajudar elas de alguma maneira, né? Acho que isso é um propósito muito bacana, né? Servir as pessoas ali, deixar um tijolinho, né? Nem que seja. E isso é muito bacana, né? Hoje eu faço isso, eu aprendi isso famoso com alguém, legado, né? deixar um tijolinho com alguém. E eu acredito que vocês vão deixar aqui com os convidados que vão passar por aqui um tijolinho na vida de alguém, que todo mundo quer assistir isso aqui. E deixar uma mensagem de motivação, né, para todos aí que nunca desistam do sonho de vocês, independente de onde vocês saíram, né? E eu costumo também dizer que todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema, não adianta. Historinha é triste, limitações, mas a gente não pode deixar isso nos pausar, né? Nos estagnar nossa vida com isso, né? A gente tem que avançar, né? Então, acreditem no potencial de vocês, né? Sentar para estudar também é um ato de fé, né? Não vou nem falar aqui de crença de religião, mas é um ato de fé. Que você olhar assim, caraca, são tantos concorrentes para tantas vagas, então é um ato de fé estudar. É dar a cara a tapa, né?
são mais senões do que coisas positivas. Então eu acredito em vocês que, como já dizia Ayrton Senna, né? Quando a gente faz a coisa certa e acredita, de alguma maneira a gente vai chegar lá, né? Se ainda não chegou, é porque ainda não chegou no fim. Dalei, quero te agradecer de coração, cara. Foi muito, muito legal estar com você aqui. Foi muito. Eu tenho certeza que o público que vai assistir Esclarecedor. foi esclarecedor, vai absorver bastante coisa. Muito obrigado mesmo, cara. Aproveitar, quero te presentear com o bonezinho da nossa patrocinadora, Anex Imóveis. Obrigado, hein? Muito bacana. E você que deseja adquirir o seu imóvel, você que deseja investir para ter rentabilidade com locação, procura Anex Imóveis. Vai estar o QR Code aí, você acessa o QR Code e fale com um dos nossos corretores, que a equipe é especializada e vai te ajudar nessa conquista aí do seu imóvel. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa nossa travessia junto com o Dalei aqui, essa nossa navegação, que você possa aí entrar em contato com ele para poder tirar mais dúvidas. Teremos aí o @, e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo porto do nosso podcast Parlamento, do mar para a realidade. Do mar para a realidade. Siga, compartilha, curta, se inscreva, comenta, ajuda aí nesse engajamento aí, porque vai vir coisa muito boa por aqui e espero, como o Dalei falou aqui, o tijolinho que possa ajudar você aí no seu dia a dia. Deus abençoe vocês, queridos. Um abraço.